vai me deixando à frente. A batalha já suou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Independente de nada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Com poder do santinar, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz não te encarar. E os inimigos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Livro de Salmo 46. Deus é bom. Deus é bom. Salmo 46. Amém? Vamos ler? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se mergulhem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos morados do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que dissolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta as lanças, queima os carros no fogo. Rentai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Batei palmas todos os povos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Na epígrafe desse verso lindo, Salmo, ele diz assim: a fé é perfeita em Deus. Nós não podemos dizer que nós temos uma fé perfeita em Deus, né?
o alimento não venha produzir, ainda que o fruto da vida não esteja, ainda que nada corra da maneira como nós pensamos. A Bíblia fala que há um rio cuja alegra a cidade, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. É tempo de nós buscarmos o Senhor, porque a fé perfeita em Deus é só nele, irmãos. Só buscando nele, é só vindo dele, é só ele direcionando. Se você passar para observar, uma pessoa sem Cristo, ela não tem nem brilho, ela não tem alegria. A alegria dela é superficial, a alegria dela é momentânea. Uma pessoa com Cristo, a alegria dela é permanente. Mesmo que ela esteja passando luta, ela está sempre sorrindo. Mesmo que as coisas estejam acontecendo assim, desvareio, mesmo que tudo esteja desmoronando, como um dominó que você empilha assim, bate uma teclinha e aí vai caindo assim, desmoronando uma após a outra. Mesmo assim, a pessoa que está em Deus, ela confia, porque ela sabe de que maneira, ela não sabe explicar, nem de que jeito, mas ela confia que o Senhor está guardando, está no meio de todas as coisas, está protegendo, e por certo Ele vai se levantar no momento certo, na hora certa, né? A diferença de nós somos cristãos para as pessoas que estão lá no mundo, irmãos, é que nós estamos em Cristo. Nós somos servos do Senhor. Já não somos aprisionados, somos servos, somos livres em Jesus, livres. O Senhor, Ele nos dá a liberdade, Ele nos traz a alegria, Ele nos traz o renovo, Ele renova a nossa fé, renova a nossa esperança, enxuga as nossas lágrimas e nos dá a segurança e a certeza de que a vitória é certa. Ainda que todas as circunstâncias digam o contrário, ainda que o que você ouvir ou não, se você estiver em Cristo, o não vai te abençoar, porque a Bíblia fala que quando o Senhor fala, Ele dá ordem até os inimigos para te abençoar. Quando o Senhor falou, está falado, e Ele vela por cumprir a sua palavra. Eu queria adorar a Deus com mais um hino com você em nome de Jesus. Aleluia. Antes de nós nascermos, já havia um projeto de Deus sobre as nossas vidas. E nós fomos selados e marcados pelo Senhor, não a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho, ou ouvimos falar que existia um Deus. Nós somos selados, marcados, e temos as digitais de Cristo em nós, antes mesmo de nós nascermos. Deus é tão magnífico, tão super-herói, tão assim, extraordinário, que olha quantas pessoas existem no mundo, irmãos. No mundo. Eu não falo só no Brasil, eu falo no mundo. E nenhuma dessas tem as digitais iguais umas das outras. Cada um tem a sua digital diferente. E nós temos a digital de Cristo marcada em nós. Vamos adorar a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então
Onde
vida em abundância. O amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele nos alcança, irmãos, em tempo e fora de tempo. E que esse amor te alcance nessa noite em nome de Jesus. Quero aqui agradecer essa oportunidade. Quero estar chamando o nosso pastor que vai estar trazendo a mensagem nessa noite em nome de Jesus. Amém? Cristo, que tem nos abençoado, cuidado de nós em todo o tempo. Hoje é culto de louvor e adoração a Deus, culto de bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque fiel continua sendo aquele que nos abençoou, que derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e esta em abundância, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo de número 15, versos de número 20. Êxodo 15, versos de número 20 e 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem nos dado motivos todos os dias para que nós adorássemos Ele, para que nós bendizéssemos o seu nome, para que nós estivéssemos nos alegrando na presença de Deus. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor fez, portanto alegremos-nos nele. Temos que ter alegria, embora as lutas, as circunstâncias da vida tentem nos fazer olhar com uma perspectiva errônea de que as coisas estão ruins. A Bíblia diz que até aqui nos ajudou o Senhor, e é motivo de nós nos alegrarmos na presença dele por causa disso. Louvado seja Deus, é motivo de adorarmos a Ele, de cantarmos cânticos de júbilo, porque fiel é o que prometeu. Amém? Êxodo capítulo de número 15, versos de número 20 e 21 diz: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar cavalo com o seu cavaleiro. Louvado seja Deus. Motivo de adorar a Deus e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém? Louvado seja Deus. Em tempos em que nós vemos que as redes sociais, a internet, nos oferece tantas coisas e aparecem tantas pessoas, né? Tantos influenciadores, tantos influencers, né? Com suas práticas, com seus feitos, com aquilo que realizam nas redes, influenciam pessoas,
achando que Deus é obrigado a fazer, quando Deus não tem obrigação de nada. A Bíblia diz lá em João capítulo de número 3, verso de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que não foi obrigado. Não, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer, mas tivesse a vida eterna. Deus não é obrigado a nada. E muitas vezes nós vemos pessoas que, ao invés de influenciar para buscarem a Deus, para estarem na presença de Deus, e contando um testemunho realmente forte, vivo, com convicção de que Deus tem todo o poder, como foi lido aqui no Salmo de número 46, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. E Ele verdadeiramente é. O salmista é enfático de falar isso, de testemunhar isso, de querer influenciar isso. Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Não tem outro, não tem para onde correr, não tem onde se esconder, a não ser debaixo da corrente do nome de Deus. E Ele vem falar, e Ele vem influenciar aquelas pessoas que se encontram fracas, aqueles que não têm perspectiva, que olham para um lado e para o outro e não conseguem ver ao fundo do horizonte uma luz no fim do túnel. Ele vem dizer que Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, é socorro. Ele vem mostrar isso, vem influenciar. E quando nós estamos tendo uma falta de pessoas que nos influenciem verdadeiramente a entender que, embora as lutas venham, as batalhas são travadas, a adversidade tem um não, a sociedade vem mostrar as coisas completamente ao contrário, nós ainda temos um Deus no céu que guarda, que cuida, que sara, que salva. Pessoas que vêm influenciar de verdade, que vêm nos fazer olhar para o autor e consumador da nossa fé e fazer com que nós venhamos nos alegrar na presença de Deus. Nós temos motivos para nos alegrar, embora as lutas estejam ali e elas fazem parte, porque ninguém vai conseguir contar testemunho daquilo que não passou, daquilo que não vivenciou. Só vamos conseguir contar testemunho daquilo que nós passamos, vimos, fomos testemunhas oculares daquilo na nossa vida ou na vida de outros. Então nós temos motivos infinitos para nos alegrarmos na presença de Deus e, consequentemente, sermos influenciadores de outras pessoas. Porque ouvir para a igreja só por ouvir não adianta. Buscar a Deus sem convicção, sem certeza, não adianta. E quantos estão assim? E quando perguntam para eles o porquê é que você busca a Deus, qual é o significado de você buscar a Deus, como que está a tua vida depois de Jesus, muitos, ao invés de falar coisas que vão fazer com que as pessoas tenham desejo de buscar a Deus, acabam contando muito mais testemunhos do que testemunhos verdadeiros. E com isso deixam de influenciar para que busquem ao Senhor, para que se alegrem na presença de Deus, para que tenham testemunho dele, para glorificar o nome do Senhor, ao invés disso, se lamentam e acabam deixando Deus. Mas nós, nessa noite, temos motivos para adorar a Deus, para buscar a Deus, porque a Bíblia diz que até aqui, até o presente momento, nos ajudou o Senhor. E o amanhã, pastor, amanhã pertence a Deus. O que eu tenho que fazer é glorificar a Deus hoje, exaltar a Deus hoje, não importando quem esteja do meu lado. O que importa é que, mais uma vez, Deus me surpreendeu, não com uma quantia em dinheiro, não com uma bela casa, com um belo carro, não, porque tudo isso é passageiro, mas me surpreendeu uma vez mais com conforto de vida, uma vez mais os meus inimigos, aqueles que estão nas regiões celestes, perderam, e mais uma vez Deus saiu vitorioso. Então é motivo de glorificar Deus. E esses dois versículos que nós lemos aqui vem nos mostrar isso. E esse é o capítulo de número 15, verso de número 20 e 21. A Bíblia vai falar sobre uma mulher, sobre a irmã de Arão, sobre Miriam, que depois que o mar se abre, o povo passa com os princeiros do outro lado, mar
Bíblia diz que quando o Faraó e seus cavaleiros adentram dentro do mar para perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Deus, para exterminar o povo de Deus, o mar se fecha, o povo passa a pé a seco do outro lado. E quando chega do outro lado, Miriam tem uma atitude que surpreende as pessoas e influencia quem está do lado dela. Está faltando isso nos dias de hoje. Olha o que a Bíblia diz. Êxodo 15, 20 e 21. A Bíblia diz: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, ou seja, todas as mulheres imitaram Miriam, saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia, falava para elas: cantai ao Senhor. Por quê? Porque sumamente se exaltou e lançou no mar cavalo com seu cavaleiro. Aleluia. Miriam, irmãos, aparece em um dos momentos mais marcantes da história. Ela aparece após séculos de escravidão, séculos de sofrimento, séculos de dor, de morte, de tristeza. Ela aparece séculos depois. Miriam, ela vai mostrar algo que vai influenciar outras pessoas. Aleluia. Deus abriu o mar vermelho, livrou o povo e destruiu o exército de Faraó. Diante desse grande milagre, sabe o que Miriam fez? Miriam exaltou a Deus. Miriam dançou. Miriam cantou. Miriam se alegrou. Será que nós temos motivos para nos alegrarmos como Miriam se alegrou? Será que nós temos motivos para dançar como Miriam dançou? Será que nós temos motivos para dizer que Deus é bom? Porque mais uma vez Deus nos surpreendeu. Deus nos tirou, nos resgatou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Será que nós temos motivo para adorar a Deus? Miriam cantou, adorou a Deus, e as outras pessoas que estavam do lado viram ela fazendo isso. E sabe o que aconteceu? Miriam vai ser, aleluia, a pessoa que ia influenciar outras pessoas. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos reagido dessa forma? O cântico de Miriam, irmão, não nasceu de uma emoção passageira, mas da experiência real do poder de Deus. Será que nós temos tido essa experiência real e podemos cantar como Miriam cantou e dançar como Miriam dançou? Ou será que nós temos só lapsos emocionais diante daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez? Porque muitos estão assim, hoje estão cantando e no mesmo momento estão se lamentando, estão murmurando, estão deixando Deus, estão largando Deus, estão deixando de adorar a Deus por pequenas coisas e se esquecem que Deus tem feito grandes coisas todos os dias. E essas grandes coisas não são materiais. Essas grandes coisas são o ar que nós respiramos, que Deus não nos dá nada por isso. O sono que Ele nos dá, o poder andar e olharmos para os nossos filhos, olhar para a nossa família, olhar para os nossos amigos. Será que nós temos tido motivo para adorar a Deus? Ou será que nós temos tido lapsos? Porque Miriam não dançou, não cantou, não por uma experiência passageira, mas por algo real. Será que nós podemos? Ainda hoje existe razão para nós adorarmos a Deus. Embora todas as lutas, ainda existe razões para adorarmos a Deus e sermos influenciadores de pessoas a adorarem a Deus também. Então eu separei aqui 3 motivos para nós cantarmos
Deus faz todo dia na nossa vida e que para nós seria impossíveis de nós realizarmos. Olha só o que a Bíblia diz no versículo de número 21. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente Deus triunfou, lançou no mar cavalos e seus cavaleiros. Olha por que ela está falando para aquelas pessoas adorarem a Deus, cantar e dançarem diante de Deus. Cantai, porque, olha só, o Senhor gloriosamente triunfou e lançou no mar o seu cavalo e seu cavaleiro. Aquilo que era impossível para os homens fazer, aquilo que era impossível para o homem realizar, aquilo que não tinha jeito de Moisés fazer, que não tinha jeito do povo de Israel fazer, Deus foi lá e realizou. Primeiro Deus abre o mar, o povo passa, Deus segura as águas, espera até o último homem passar, e quando o exército de Faraó entra dentro do mar, Deus fecha o mar, e aquele exército, aquelas pessoas sumiram da face da terra. Ou seja, Deus exterminou os inimigos do povo de Deus. Quantas vezes nós achamos, irmãos, que nós não vamos conseguir? Nós não conseguimos quando nós acordamos. Eu acho que eu não vou conseguir na metade do dia. Acho que eu não vou conseguir na tarde. Eu acho que eu não vou conseguir à noite. E eu durmo e acordo no outro dia. Quantas vezes não aconteceu isso conosco? Porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir passar. Eu acho que eu não vou conseguir vencer. Eu não vou passar por essa prova. Eu não vou conseguir. Quando foi isso? Ano passado. Quando foi isso? Mês passado. Quando foi isso? Semana passada. Aquilo que era impossível para nós, que nós não conseguimos realizar, Deus realizou por nós. E muitas vezes nós não damos atenção a isso. Nós esquecemos daquilo que Deus fez, o impossível que era para nós, Deus fez, e muitas vezes nós esquecemos e começamos a olhar só para a luta e esquecemos de olhar para Deus. Miriam vai dizer para aquelas mulheres que estavam junto com ela, que estavam ali olhando ela e sendo influenciadas por ela vai dizer no versículo de número 21, e Miriam respondia: cantai ao Senhor. Sabe por quê? Porque, aleluia, gloriosamente Deus exaltou e lançou no mar cavalo e cavaleiro. Deus está falando, sabe? Aquele inimigo que você tinha, aquela prova que você tinha, aquela luta que você tinha, aquilo que para você não tinha jeito, canta ao Senhor porque passou. A Bíblia diz que, olha, Deus fez tudo novo na sua vida e na minha vida. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para Jesus e entender como está escrito na palavra do Senhor, assim que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se foram e tudo se fez novo. O problema é que nós deixamos de olhar o impossível que Deus fez e olhamos para aquilo que está à nossa frente e esquecemos que Deus, ele realizou um milagre lá atrás, ele pode continuar realizando um milagre hoje e amanhã. Então o que eu tenho que fazer? Canta ao Senhor, busca ao Senhor, entra na presença do Senhor, exalta o nome dele, seja um influenciador, uma influenciadora daqueles
tinha quem? Tinha Deus, irmão. Deixa eu te falar. Entre o impossível e você, sabe quem está no meio? Deus. É Deus que combate os seus combates. É Ele que luta as suas guerras. Por que é que eu tenho que cantar a Deus? Eu tenho que cantar a Deus porque o impossível pertence a Ele. O possível Ele deixa para nós. É por isso que Deus estava falando para eles: olha, canta ao Senhor, porque Ele gloriosamente acabou com os teus inimigos. Nós chegamos até aqui. Nós chegamos até que é motivo de nos alegrarmos na presença de Deus. Não importa se tem alguém para cantar comigo, para dançar comigo, se tem alguém para adorar comigo, o que importa é que eu estou aqui, você está aí, a tua família, os teus filhos estão aí. Deus continua abrindo portas, Deus continua sendo fiel, aleluia. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus continua cuidando de mim e de você. Ele olha para você como Ele olhou desde o princípio. Antes de você ter nascido, Deus já olhava para você e olhava para a tua família. Louvado seja Deus, é motivo de adorarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, há batalhas que não podem ser vencidas por força humana. Nós sabemos disso. Como que vai ser vencida? É só por Deus. E esta Deus, aleluia, toma para si. É motivo de adorarmos a Deus. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 14, 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Por que é que Deus está falando isso? Deus está falando porque o povo estava agora com medo do exército de Faraó. O povo estava com medo do exército que estava agora vindo tentar matar o povo. E Deus agora vai anunciar a ruína, vai anunciar a morte, o extermínio daqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Louvado seja Deus. No capítulo de número 14, no verso de número 1, a Bíblia diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piarote, e entrai em Migdol e o mar diante de Belzefon, em frente dele, e assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cerrou, e eu endureci o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Em todo o seu exército saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus está falando: sabe qual é essa prova que está vindo aí? Sou eu que estou permitindo para mostrar para vocês que eu ainda faço o impossível. Sou eu que ainda realizo o milagre. E lá no versículo de número 14, Deus vai falar: não se preocupa não, sou eu que estou criando essa estratégia. E Ele vai dizer: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Calma o coração, só glorifica a Deus, exalte o nome do Senhor, porque Deus ainda tem cuidado do seu povo. Louvado seja Deus. Por isso que Miriam está falando: canta ao Senhor, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque Ele fez a promessa lá atrás e Ele não vai voltar. Aleluia. A sua palavra para trás vazia. Antes de fazer, a palavra foi designada, como está escrito no livro de Isaías. Aleluia. E muitas vezes, queridos, nós, ao invés de adorarmos a Deus e glorificarmos o nome do Senhor e falarmos para quem está no nosso lado: calma, que Deus começou a obra e Ele termina ela, muitas vezes nós deixamos de influenciar e acabamos por ser influenciados. Louvado seja Deus. Salmo de número 20, no verso de número 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo de número 8, no verso de número 37, agora sobre isso: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por que é que eu tenho que adorar a Deus?
apreciador daqueles que estão ao meu lado, porque Deus ainda continua sendo Deus do impossível. Foi Ele que endureceu o coração do faraó, para que o povo visse o impossível de Deus ser realizado no meio deles. Isso que está acontecendo com você, que está acontecendo no meio da tua família, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E por intermédio da tua vida, outras pessoas vêm buscar Deus assim como você tem buscado. Adorar a Deus. Adorar a Deus é isso que Miriam fez. Então Miriam profetiza, irmão de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres estavam atrás dela, seguindo, porque viam motivos nela que levassem elas a adorarem a Deus assim como ela estava adorando. E Miriam foi explicar o motivo. Sabe qual era o motivo? Que Deus faz o impossível, que Deus realiza o impossível. Sabe qual era o motivo? Que Miriam estava mostrando que o povo era mais do que vencedor em Cristo Jesus, como está escrito no livro de Romanos 8. Então, aleluia, ela veio mostrar o porquê. Primeiro é porque Deus concede vitórias impossíveis. Por que nós devemos cantar e louvar o Senhor e adorar o Senhor, pastor? Porque Deus é fiel nas suas promessas, irmãos. Ainda que as circunstâncias digam que não, Deus é fiel naquilo que prometeu e Ele não volta atrás da sua palavra. Miriam cantou ao Senhor por causa disso. Êxodo capítulo de número 2, verso de número 24, a Bíblia vai dizer assim: e ouviu Deus o seu gemido, o gemido de quem? Do povo. E lembrou-se Deus do seu conselho com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus se lembrou do concerto que fez, da aliança que fez. Deus se lembrou. O livramento do Egito, irmão, foi cumprimento da promessa de Deus feito a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, que ele abençoaria aqueles que o abençoassem. Olha só o que a palavra do Senhor mostra para nós. Por que nós devemos cantar o Senhor? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. O problema, irmão, é que nós só queremos adorar numa hora em que as coisas estão acontecendo e se esquecemos que Deus fez uma promessa, mas para cumprir a promessa há um processo e há um tempo. E nós muitas vezes não sabemos esperar o tempo da promessa. Aleluia! Deus nunca esqueceu do seu povo, nunca esqueceu da sua promessa. Aleluia! Miriam cantou porque viu a felicidade de Deus, viu a bênção do Senhor se cumprir diante dos seus olhos. A promessa se cumpriu. Deus é fiel, eu não posso deixar de acreditar nisso. Louvado seja Deus. Quando tudo parece demorado, Deus continua trabalhando. O relógio de Deus não atrasa, irmãos, ele tem tempo certo para acontecer. Por que é que eu não louvo a Deus? Ah, porque não aconteceu. Por que eu não adoro a Deus? Porque até agora eu não vi nada. Eu me esqueço da promessa que Deus fez. Eu só vou adorar a Deus quando a promessa me cumprir. Eu tenho que adorar a Deus, aleluia, no processo. Eu tenho que adorar a Deus em todo o tempo. Eu tenho que adorar a Deus. Eu não posso deixar de adorar ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus capítulo número 10, verso número 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa fé, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu,
Bíblia diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nela sim, e porém amém, para a glória de Deus e por nós. Deus não volta atrás da sua palavra. Por que é que nós adoramos a Deus superficialmente? Por que é que nós adoramos a Deus só porque nós vemos acontecer agora? Mas não tem que ser agora. Se não acontecer agora, eu não canto. Se não acontecer agora, eu não prego. Se não acontecer agora, eu não vou buscar a Deus. Se não acontecer, eu não vou na igreja. Se não acontecer, irmão, calma. Há um tempo determinado para todas as coisas. Por que Miriam cantou? Aleluia. Ela cantou porque as promessas de Deus são fiéis. Por que eu vou louvar a Deus? Eu vou louvar a Deus. Miriam vai dizer: cantarei ao Senhor porque sumamente exaltou e lançou no mar cavalo com seu cavaleiro. Canta a Deus. Mas agora que aconteceu? Não. Aconteceu quando? Aconteceu lá atrás, quando ele prometeu para Abraão, que estaria que abençoaria ele. Ele prometeu quando ele falou para Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. É promessa de Deus. Ah, mas nós passamos tantos anos no Egito, nós passamos tantos anos como escravos no Egito. Tem um processo para passar. Antes da promessa chegar, tem um processo que precisa acontecer. E eu não posso fugir desse processo, eu não posso parar. Eu tenho que esperar o tempo, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. E eu sei que vai chegar a hora, eu sei que vai chegar o momento, vai chegar o tempo em que eu vou cantar ao Senhor. Eu vou cantar como Miriam cantou, eu vou bailar como Miriam bailou, eu vou cantar o cântico de vitória. Sabe por quê? Porque Deus, aleluia, Ele continua sendo o mesmo. Deus não muda, louvado seja Deus. No capítulo de número 15 de Êxodo, no versículo de número 21, a Bíblia vai mostrar o cântico de Moisés, no versículo de número 1. A Bíblia diz: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente exaltou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele que foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é o varão de guerra, e o Senhor é o seu nome. Ele é varão de guerra, Ele venceu por mim, por você. Ele fez a obra e é motivo de adorar ao Senhor. Mas quando Ele fez, não foi agora, foi lá na eternidade. Antes de todas as coisas, Deus já tinha preparado para mim e para você o tempo em que nós iríamos cantar, iríamos adorar, iríamos exaltar o Senhor. E o momento é esse, é o momento de adorarmos ao Senhor e mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso lado que Deus ainda continua fazendo a obra, Deus continua fazendo milagre, Deus continua curando, Deus continua salvando, Deus continua libertando, para a glória do nome dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Cantar ao Senhor porque Deus é fiel às suas promessas. Será que eu tenho confiado nas promessas de Deus? Ou será que eu tenho visto só os obstáculos ali à frente e esquecido daquilo que Deus falou? O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Será que os meus olhos estão postos só sobre os montes? Ou será que os meus olhos todos passam o monte ao ponto de eu conseguir enxergar as promessas de Deus e a fidelidade de Deus para a minha vida? Porque o salmista, ao mesmo tempo que ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, fez a terra. Por isso eu canto, por isso eu adoro, por isso eu bendigo o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Quando tudo parece demorado, Deus continua trabalhando. O relógio de Deus não atrasa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não era igual a nós. Deus cumpre. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu.
Louvor é para Deus. Gratidão a Deus. Quantas pessoas deixaram de buscar a Deus e estão buscando homens? E buscar a Deus não depende, irmãos, de quem está pregando, de quem está cantando, de quantas pessoas tem. Por que eu tenho que adorar a Deus? Por que eu tenho que cantar a Deus? Porque Deus merece toda a glória. Olha só o que Moisés diz. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Não foi para Moisés que colocou o cajado no mar e o mar se abriu. Não. Foi para o Senhor. Não foi para Moisés que chegou lá no feito do mar e foi dizer para Deus: Senhor, olha lá, e Deus fala: olha, diz ao povo de Israel aqui embaixo. Deus fala que tu tens a mão, Moisés, eu tenho um cajado, tu toca nas águas, Moisés. Não foi para Moisés, foi para Deus que o povo cantou. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, é para o Senhor. Por quê? Porque é Ele que fez, não foi o homem que fez. O homem é só um instrumento na mão de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, não divide a glória dele com nada, não divide com o pastor, com o apóstolo, com o bispo, com nada. E as pessoas adoram mais o homem do que a Deus. Olha o que a Bíblia diz: cantarei ao Senhor, porque ele sumamente exaltou, lançou ao mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Homem nenhum salva ninguém, é só Deus. E Miriam entendeu isso, e Moisés entendeu isso. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o meu Deus. É Ele que eu tenho que adorar, é Ele que eu tenho que buscar, é para Ele que eu tenho que dar honras e glórias, adoração. É diante dele que eu tenho que me prostrar. Ele é meu Deus. Por isso, exaltei. Exaltar Deus. Exaltar. Por que eu tenho que cantar? Porque Ele é. Sem Ele nós não somos nada. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. E se Ele é Senhor, quem que nós somos? Servos. Servos. Aleluia. Cantar o Senhor. Por que eu tenho que cantar a Deus, Senhor? Porque Ele mereceu da glória. Êxodo 15:1. Cantarei ao Senhor porque Ele triunfou. Gloriosamente lançou ao mar cavalo seu cavaleiro. Miriam não cantou sobre Moisés, não cantou sobre si mesma, não cantou sobre o povo. Toda a adoração foi dirigida a Deus. Moisés é escolhido. Mas quem é Deus? Hoje nós estamos tendo uma inversão de valores, irmãos. Adoram mais o homem do que a Deus. Nós estamos tendo de tudo aí. Está aparecendo de tudo. Até apóstola. Misericórdia. E o povo está indo atrás. Já nós estamos tendo aí, ó, nos nossos cultos, querubins, serafins. E o povo está se esquecendo de Deus. Quem faz é Deus. Buscar-me e me achareis quando me buscares de todo o coração. É Deus que nós temos que buscar, é Ele que nós temos que adorar. Aleluia, Miriam. O verdadeiro adorador, irmão, ele reconhece que toda conquista, que toda bênção, todo livramento não vem do homem, vem de Deus. Foi o que Miriam estava mostrando. Por que é que eu tenho que louvar Ele, Miriam? Por que é que eu tenho que cantar, Miriam? Por quê?
deu a você, deu a mim, deu à sua família uma vitória impossível. Por quê? Até que nos ajudou o Senhor. Por que eu tenho que adorar a Deus? Por que eu tenho que louvar ao Senhor? Porque Ele cumpriu e cumpre as suas promessas. A palavra de Deus não volta para trás vazia, antes de fazer aquilo ao qual ela foi designada. E por que eu tenho que adorar a Deus? E adorar, e louvar o seu nome? Porque Ele não é ser, Ele é o único, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. O mesmo Deus, irmãos, que abriu o mar vermelho, continua operando hoje. Se Ele já te livrou, Ele já me livrou, já te sustentou, continua sendo fiel. Então existe razão para adorar Ele. Existe razão. Aleluia. Quero terminar esse culto com louvor. Um louvor de adoração a Deus. Aleluia. É um louvor que diz: eu só quero adorar. Quero pedir aqui a missionária Vanessa para estar louvando e nós vamos terminar este culto. Você é o influenciador. Miriam influenciou as mulheres que viam Miriam cantando Miriam, que viam Miriam cantando, que viam Miriam adorando a Deus. Foram atrás dela, seguiram, não por causa de Miriam, mas por causa de Deus. Miriam influenciou aquelas pessoas para que adorassem a Deus. Moisés adorou a Deus e disse àquele povo: Ele é digno de adoração, porque Ele nos livrou dos nossos inimigos. Ele é digno, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então nessa noite eu te convido a adorar ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E vamos terminar esse culto adorando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh Deus. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que Ele me amou. Oh glória.
eles possam, Senhor Jesus, ser guardados por Ti, que o Senhor possa, papai querido, germinar cada vez mais essa palavra no coração de cada um deles. Guarda-nos, Senhor Jesus, com todas as nossas bênçãos. Prepara, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença, e que a Tua vontade e o Teu querer venham prevalecer em nosso meio em todo o tempo, Jesus. Senhor, guarda a nossa saída da igreja, a nossa chegada no nosso lar. Prepara uma noite, Senhor Jesus, gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Salve nós servos aqui para a glória do Senhor, salve temos culto. Não falte, irmão, porque quem falta culto, quem pede culto, pede bênção. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que a unção do Pai, o amor do Filho, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, e a igreja unânime diga amém. Em nome do Senhor Jesus, está terminado esse culto. Amém?